canal Pé de Galinha no Mata Pinto, falando sobre educação que envolve escola e falar um pouco sobre esse período que é a educação infantil e a nossa alfabetização, né? Vamos trazer uma pessoa que está vivendo uma experiência, uma pessoa que trabalha comigo, mas que está vivendo uma experiência que eu acho bastante interessante a gente discutir. Muito bem! E Gabriel, como vai? A nossa queridíssima educação infantil, que eu amo a educação infantil, e a alfabetização. Para mim, são portas de entrada importantíssimas das crianças. E a gente tem um tempão, vocês sabem que eu estou querendo trazer a Angélica. A Angélica é uma pessoa que vive isso há muitos anos, que viveu até o dia 16 de março toda essa situação. Estamos vivendo agora uma outra situação, que é com a pandemia. Então, eu gostaria que você me falasse isso, né? A gente teve uma mudança, né? A gente já falou muito sobre essa necessidade de mudar, de sair daquela caixinha, né, Angélica? E de estar dentro de uma outra situação completamente diferente do que vocês na escola estão acostumados a viver. Então, eu queria que você me dissesse, assim, logo no início, como é que foi pensar a educação infantil, grupo 2 até o grupo 5, e depois um pouco da alfabetização. Como é que foi esse período aí para a gente? Gente, boa noite a todas e a todos. Quando ela disse que me chamou há muito tempo, eu não vi antes porque eu ainda estava me preparando psicologicamente, né? Porque até o dia 15 nós vivemos uma vida, né? E a partir do dia 16 estamos vivendo uma outra realidade. Então, durante todo esse período, na realidade, eu estava me preparando para vivenciar tudo isso, né? Entramos no mar, inicialmente estava totalmente revolto, né? Sim. Fomos pesquisar, aprender, foi uma semana, né? A escola disse que ia parar, né? Foi aquela coisa hipotética. Paramos todos, hipoteticamente, no sentido forte da palavra. E aí, depois daquele dia, a partir do dia 16, tínhamos que pensar numa prática totalmente responsiva. Tivemos uma reunião de coordenação para traçar metas, né? Tudo veio da direção. E, a partir dali, coordenador e professor. Foco criança. Há muito tempo, na minha prática como coordenadora, eu tenho uma questão muito forte. Eu não gosto da prática da educação assistencialista, né? Eu não penso numa educação assistencialista. Então, esse foi o momento total de reafirmar que educação infantil não é assistencialismo, que educação infantil tem que cuidar e educar. Se nós tínhamos traçado metas para educar essas crianças, para elas avançarem cognitivamente, a gente tinha que fechar esse livro? De jeito nenhum, né? Então, isso nos angustiou, nós tínhamos um planejamento, aí o que fizemos? Menos de uma semana, para reestruturar tudo isso. Não pensem que as escolas não reestruturaram, porque nós tínhamos um planejamento para professor, né? Para ser mediado por professor. E, a partir dali, nós íamos ter uma mediação de pessoas que estavam em casa. Então, vamos readaptar esse planejamento, né? Garantindo tudo que tem na BNCC, porque começamos a trabalhar na BNCC ano passado, né, em 2019, já estávamos desenvolvendo, né? E para a gente isso foi muito mais seguro, foi um acerto, né? Muito grande termos iniciado com a BNCC em 2019, porque temos um certo embasamento em cima disso. Você acha, e aí, você acha que a BNCC, dentro desse processo, então, foi um ganho? Foi, total. E principalmente para quem começou a trabalhar em 2019. Por quê? Porque em nenhum momento, quando a gente fez essa readaptação, a gente pensou numa educação infantil conteudista. Sim. E essa visão, quem ampliou para a gente foi a BNCC. Que ótimo. Primeiro lugar, a BNCC, que nos deu um grande suporte, e segundo lugar, o nosso material pedagógico, né? O SAIS, ele facilita muito esse nosso processo. É uma coisa que eu tenho percebido, inclusive, Angélica, é que as escolas que têm uma plataforma,
elas ficaram, de alguma forma, melhor do que as que estavam sem plataforma. Eu estou vivendo com algumas situações diferenciadas e algumas escolas se sentiram bem mais perdidas por conta dessa ausência dessa plataforma. E aí, eu senti que as escolas elas acalmaram mais quem tinha plataforma. Com certeza. A primeira coisa que eu pensei, meu Deus, quem não tem essa bússola, como é que vai ser, Sim, né? Então, nos reinventamos, a palavra de ordem, nos reinventamos. Não foi só fazer aquisição do processo da tecnologia, não, porque todos nós temos um conhecimento básico, mas temos, né? Sim, sim. Foi a fundo nessa readaptação. Por quê? Não caiam, gente, nessa seara que os pais em casa estão sendo professores, não estão sendo. Eu não concordo com isso também, não. Não concordo, eu fico muito triste quando vejo esses comentários na imprensa. Eu estou aqui aberta a qualquer esclarecimento, né? Até porque, eu gosto muito... Deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho que vai lhe ajudar bastante. Bom. As pessoas estão usando o nome homeschooling. E nós estávamos até pesquisando sobre isso. O que está sendo feito não é homeschooling. Porque o homeschooling, na verdade, é realmente a escola feita em casa. Mas aí sim, todo o processo é feito pelos pais. E o que está sendo feito é um trabalho que é realizado via online para dar um respaldo a essas crianças, onde o que a gente precisa é do apoio dessa família. Isso é importante. Exatamente. Não tem nada a ver com homeschooling. As pessoas falam os nomes aqui e tal, mas não é homeschooling. Isso é importante. Homeschooling é uma outra coisa. Nós estamos fazendo um trabalho mediado, usando a internet para passar toda a informação e todo o conteúdo necessário para as crianças num momento de pandemia. Com certeza. Olha só, esses comentários infundados, né, que eu vi até aí nos comentários, me deixa triste. E nós, da educação infantil, do primeiro ano, estamos aqui abertos, coordenação, professores, para tirar essa visão. Sim. O que nós temos? Professores, de um modo geral, comprometidos, que eu tenho acompanhado o trabalho de muitas escolas, todos estão muito comprometidos, fazendo uma readaptação desse planejamento. Ele está trazendo o planejamento para uma instrução de um mediador que não é pedagogo, né? Sim. Se você vê, é bem claro nas instruções, né? Que se a gente passa para as casas, a gente faz uma descrição bem detalhada de todas as ações. O professor, na escola, ele ia ter uma ação totalmente sistematizada, Sim. né? Sim. E a gente está dando o material pronto para o pai, como dizia Piaget, né? Vamos voltar a nos reportar Piaget. Sim. Piaget trazia na fala dele, né, nos estudos dele, que todos os adultos que estão por perto de uma criança, ele está imbricado no processo de construção de conhecimento dele, né? Com certeza. Então, os três teóricos falam sobre isso, sobre a necessidade do exatamente. outro. Né? Todos três, dentro das suas teorias, trazem a necessidade desse outro, que é o mediador, é o facilitador, no caso, o professor que trabalha muito dentro desse aspecto, mas que a família não fica longe disso. Eu não vou tirar, de forma nenhuma, o peso que está na família diante de passar... Claro, vamos chegar lá. Então, partindo dessa ação sistêmica que Piaget, Vygotsky, todos nos trazem, nós fomos pesquisar. Eu, minha equipe, não paramos, eu e todas as equipes, acredito, de Salvador, vamos fazer... E a falta da interação de adultos para a reunião, minha amiga, o desafio, como é que se reúne, tem contato... Vamos para videochamadas, vamos descobrir recursos. Fizemos essas reuniões, chegamos ao denominador comum, né? Readaptação de planejamento, e vamos ler, procurar suporte teórico para a gente desenvolver um trabalho. Então, não foi nada feito de maneira aleatória. E vocês acharam, vocês conseguiram muito suporte teórico dentro desse aspecto em AD, né? Estou conseguindo. Olha, eu gosto muito, li um pouquinho de Vygotsky. Zona de desenvolvimento proximal é eterno, eternizado. Vamos ver o que é que a gente vai tirar da teoria de Piaget. Vamos ver o que é que vamos tirar da teoria de Vygotsky. Aí eu cheguei a um professor que ele é muito pesquisador nessa área de informática, que eu até já falei com você, para você ler sobre ele, que é muito legal. Miguel Thompson, ele trabalha com adultos.
mas ele tem uma visão, já tinha uma visão futurística, onde ele traz a questão do futuro visível na tecnologia. Aí o que é que eu pensei? Essa tecnologia, que é a educação infantil, que estão longe da criança, era momento de se aliar, né? Aí pensamos no Conselho Nacional de Pediatria, que a gente tinha que desenvolver tudo de positivo, com a intencionalidade pedagógica, sem cansar essas crianças. Pensar em tecnologia sem cansar a criança. E é isso que nós, educadores, estamos fazendo, né? Tentando, né, Angélica? Tentando, com certeza, vivendo um dia de cada vez. Isso, ninguém sabe nada, um dia de cada vez. Por isso que eu queria trazer essa experiência, né? E eu acho interessante quando você diz eu precisava me preparar para isso, eu acho legal, para poder ajudar as outras pessoas. A ideia das lives é exatamente que a gente possa trocar informações. Ninguém está aqui dizendo que a fórmula é essa, não. Você acha que como você começou, você está hoje? Não, nem pensar. Eu vejo, viu, os vídeos de quando começamos, as nossas videoaulas, eu dou risada, porque eu fico assistindo de vez em quando. Eu dou risada, porque o primeiro momento foi muito engraçado, né? E assim, eu peço aos pais, às famílias, ajudem a escola que você confiou seus filhos, os seus rebentos. É um momento de aprendizado para todos nós. Os pais da nossa escola estão sendo maravilhosos, contribuindo, procurando a coordenação. Olha, sabe o que é mais maravilhoso, Cláudia? O quê? A contribuição da família dizendo no que nós podemos melhorar. Que ótimo, que ótimo. Me reporta aquela frase, juntos somos mais fortes. Eu tenho pedido muito, Angélica, de que as pessoas elas não entrem nessa seara da crítica, e sim da colaboração. Porque ninguém sabe nada e a gente está buscando realmente isso. Procurar um momento de integração família, exatamente, Cíntia, que é uma coisa que você já colocou aqui, você está trazendo. Eu acho importante nesse momento essa integração, no sentido de que a gente precisa entender de que as escolas, elas não estão sabendo. Elas não estão... Feedback, vamos chamar de feedback, exatamente. Elas não estão sabendo como fazer isso. É por isso que eu lhe perguntei, como foi você antes... de março para cá, nós estamos em maio, e como você já está tirando onda, né? Porque já está rindo dos vídeos anteriores. Isso é importante. Acho isso fantástico. E é legal que consiga ser assim. Então, essa mudança já é uma maturidade dentro disso que a gente está aprendendo a fazer. E isso é importante. Quais foram as barreiras que você encontrou? Saindo dessas águas, você está um pouco melhor. Eu acredito que a gente ainda tenha muito o que crescer. Mas quais foram as primeiras barreiras que você encontrou diante desse, vamos chamar de homeschooling, que todo mundo está entendendo como homeschooling, mas com esse atendimento online aí? A princípio, pensamos nessa questão do homeschool, né? Sim. Mas aí eu fui me preparando as professoras e dizendo... Educação infantil não pode ter uma visão impregnada de assistencialismo, como eu disse no início da conversa. Nós temos que reafirmar a importância da educação infantil. Então, vamos selecionar o que é importante, o que é que a gente tem que garantir na criança? Aprendizagem. Sim. Eu vejo que uma criança de 3 anos, de 2 anos, de 4 anos, de 5 anos, ela precisa brincar, ela precisa ter muitos momentos de lazer, fazer receitas em casa. Sim. Mas como é que eu vou afastar essa criança do direito dela, da vida de estudante que foi construída em fevereiro e março? A preocupação, na verdade, que eu já coloquei aqui, inclusive para mim que sou terapeuta, é de que uma coisa, as pessoas podem dizer, mas os meninos tiram férias. Houve uma conclusão de um ciclo. A criança começou, ela abriu esse ciclo e ela conclui esse ciclo, porque isso tudo é estudado. Todos os currículos, eles são estudados. Agora, quando você interrompe, a gente tem o problema, tem a questão, e que me preocupa, de interromper esse ciclo e muita coisa que tinha sido conseguida até então se dissolver para a gente recomeçar. Que é o caso da criança especial que eu trabalho e das crianças de modo geral. A continuidade é que vai dar isso que você falou, a certeza de um aprendizado futuro lá na frente, sem problemas.
Esse ser social que passou por um processo de adaptação, que já conhecia uma professora, que estava iniciando sua rotina de estudante, um boom desse na sociedade, pais totalmente preocupados, famílias totalmente tentando se reafirmar na vida, e ele lá no canto, sem a vida dele, eu concordo. Não pode. Eu super concordo. Então, o que fizemos? Ele também tem que fazer parte desse núcleo familiar. Agora, o que é que eu disse a você? O que é que a gente precisa se organizar como educadores e família? Eu não digo que eu estou descartada dessa situação, não. Eu também estou organizando a minha rotina. É importante isso, Angélica, que nós estamos dentro de todo mundo. Ontem eu falava isso na live. Quando a gente fala, a gente não está falando do lugar de saber. Pelo contrário, a gente teve que correr atrás para que a gente pudesse fazer uma questão acontecer. Mas nós também estamos dentro desse contexto. Nós também estamos vivendo essa organização. A gente tem que estar reorganizando a nossa vida, a gente está dentro de casa, você tem filha pequena, eu tenho que fazer a minha comida, como eu sempre estou falando, eu tenho que correr atrás das coisas. Então, a gente também está dentro desse fluxo aí. A gente está dentro dessa questão. Nós precisamos, o que nós precisamos, a palavra de ordem, para a gente ter uma rotina de vida saudável agora, nesse momento, a coisa mais importante é construir uma rotina. Eu fico muito triste quando eu ouço alguns comentários que dizem assim, eu estou fazendo as atividades, agora tem dias que não dá tempo, não pode acontecer isso. Eu estou fazendo, mas não é todo dia que ele quer. Mas não vai ser assim. A gente vai ter que construir a rotina. Não precisa ser uma rotina rigorosa, porque agora tem que ser tudo leve, uma rotina rítmica. Vamos fazer uma rotina rítmica, né? Mas essa criança tem que ter espaço dentro dessa rotina. E vamos ficar atenta a uma coisa, né? Que eu tenho até me policiado muito. Minha filha precisa fazer as atividades dela, que ela é um ser social, tinha a vida dela social da escola dela, e eu tenho as atividades da escola. Eu não posso me queixar que eu não tenho tempo para ela, porque quando eu for fazer, ela vai achar aquilo que ela está fazendo que não é importante, e ela vai querer me poupar dizendo que nem quer fazer. Pode acontecer isso com a criança. Ele vê que os pais estão tão preocupados e o lugar dele está tão minimizado que talvez ele não queira ver essa tela. Deixa eu só pegar essa pergunta aqui de Juliana, que eu vou falar, e você vai entrar também por isso. Ela está perguntando qual o tempo que a gente aconselha para dedicar à rotina dos estudos. Na verdade, esse tempo tem muito a ver com o de vocês. Gente, é uma nova rotina. Quando a gente fala de rotina, não é buscar a rotina de 16 de março, é buscar uma nova rotina. Então, você vai tentar encaixar tudo isso aí, toda essa questão, dentro da sua rotina. Não é, como a Angélica acabou de falar, não é uma rotina inflexível, não é uma rotina rígida, é uma rotina que caiba dentro da condição de cada família, mas que ela aconteça. Que a criança tenha um momento de parar, que a criança tenha um momento de refletir sobre aquilo, que aquele aprendizado aconteça, mesmo na educação infantil. Mesmo que a coisa não seja... Não precisa ser ritmo, que é 4 horas de relógio, não precisa ser... Tem que parar a questão, tem que fazer... Não, gente. Vocês podem colocar 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, encaixando na vida de vocês. Contanto que ela aconteça. Não é a quantidade, mas é a qualidade dessa rotina. A qualidade. Aliada a vocês, como a Angélica falou, suave. Porque também vocês vão ficar estressados, cobrando isso. Ai, meu Deus do céu, tem que fazer. Não, gente, tem que ser suave. Mas que ela aconteça e vocês vão ver milagres acontecerem, porque as coisas vão ficar organizadas. E a criança tendo a vida dela. E assim, gente, por mais que ele esteja brincando, assistindo televisão, brincando de massinha, as atividades que são orientadas pelo professor são atividades com intencionalidade pedagógica. Não é conteudista. Sim. Se você procurar qualquer teórico, por exemplo, uma que eu adoro, que é muito voltada à alfabetização, Magda Soares. Criança gosta de aprender, principalmente as crianças de 6 anos.
Você vai tirar esse prazer. Ela já fez grupo 4, grupo 5, foi para o primeiro ano. Nós vamos parar com essa visão que eu estou ficando muito triste. É um ano Não, perdido. gente, pelo amor de Deus, também não. Não, 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 não é ano não. perdido. Também não É um ano concordo. mudado, um ano transformado. Com Nós vamos certeza. mudar. Agora sim, é tempo de estarmos nos acolhendo. Sim, Escola acolhe familiares, sim, familiares acolhe escola. sim, Se você, na sua rotina, tem uma dúvida, procure o pedagógico da sim, escola. sim, sim, Como é que vocês podem me orientar? Eu estou procurando trabalhar totalmente efetiva com as famílias. Se uma família tem dificuldade de ensinar por um processo de alfabetização, vamos trabalhar sim, juntos. sim. Não adianta. Eu aprendi isso com Cláudia. Reclamar é aclamar o que não está bom 2 vezes, 10 vezes, 1000 vezes, né? Não vale a Se, pena. olha, já temos hoje completo 56 dias, né? Se ficarmos esses dias só reclamando, Não vamos reclamando, trocar, não não. vai ter solução. Não vai. Sim, Não vai, porque a questão não é mais hipotética, a questão agora é protetiva, nós sim, temos que nos proteger e proteger o outro. Então, a melhor maneira é nos aliarmos para o professor dar essas instruções e o pai, como um bom mediador, não estamos transformando o pai em pedagogos, em não, de especialistas, jeito de nenhum. jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós estamos passando uma pandemia Isso. juntos, Sim, unindo exatamente. forças, Importantíssimo isso, né? Isso vai passar, isso não vai reafirmando ficar o que a resto da vida. escola, Isso, não, com não, certeza. reafirmando que a escola é um lugar importante, que mesmo de portas fechadas, ela tem que continuar. Sim, sim, sim. Mesmo de portas fechadas, nós temos que dar continuidade a essa ação maravilhosa Sim, na vida dos filhos de sim, sim, vocês. sim. Ah, mas ele tem 4 anos, tem que brincar, ele tem que brincar. Mas ele tem que ter um momento dele de uma intencionalidade pedagógica para ele saber. Ele não já internalizou que ele é estudante, que ele ia para a escola? Sim, Então, essas atividades são voltadas com esse olhar. e não, para não perder exatamente tudo que na instante Sandra falou, que é esse processo que começou lá atrás. Então, exatamente, ficar parado é muito pior, gente. Não paguem esse preço. Por isso a importância da gente, mesmo a educação infantil, que é a porta de abertura para tudo isso, a importância e a manutenção desse processo é fundamental. Mas a gente não tem muito tempo, a gente fala muito, e daqui a pouco a gente se perde, porque a gente pensa que É não é uma hora. Eu importante, queria que você Cláudia, voltasse, importante. que você falasse da alfabetização. Eu queria que você falasse Não, um antes eu pouquinho. vou só concluir um pensamento. E fizemos assim, grupo 2, 1 e 2, um tipo de ação pedagógica, grupo 3, um outro tipo de ação pedagógica, grupo 4, um outro tipo de ação pedagógica. Acredito que as escolas estão com o mesmo Sim, comprometimento, porque cada sim, idade é única, sim, né? Tanto que as nossas formações pedagógicas, os nossos encontros agora estão sendo por grupo. Grupo 2, 1, 2 e 3. Eu sim, faço encontro com essas professoras, por questões das peculiaridades da idade. Grupo 3, outras peculiaridades. Grupo 4, outras peculiaridades. E grupo 5, que já começamos a desenvolver consciência fonológica, um outro trabalho. Só que esse trabalho à ó, distância, isso o é professor excelente, está viu? começando. É bem por aí. Eu digo aos meus colegas pedagogos, né, que o ponto X é esse aí. Cada grupo desenvolver o seu trabalho. As videoaulas serem de acordo. Se você assistir uma aula do grupo 2, você vê a diferença para uma criança de grupo 5, né? Ótimo. Cada um no seu âmbito de desenvolvimento, Trabalhoso, com né, a sua Angélica? intenção. É um pouquinho, viu? Um pouquinho, mas vale a pena, porque a gente está vendo os resultados. Eu, juntamente com a equipe, e acredito que todas as escolas estão aí cheias de amor pela pedagogia para colocar isso em prática. Nesse desafio, a gente vai vencer esse Por isso que eu desafio. acho que é importante aquilo que a gente estava conversando mais cedo, de que assim, é uma coisa que não tem uma experiência. Não é uma coisa vivida há tempos atrás.
É algo que a gente está desbravando nesse momento, está buscando Desbravando. É uma por isso que eu forma. digo que estamos navegando. Pois é um desbravando. Mas eu queria que você falasse sobre a alfabetização, que é uma coisa que está incomodando muito as pessoas, sobre porque é um processo de mudança e um processo de aquisição, de um processo de leitura e de escrita. Como é que vocês estão pensando? Como é que você está vendo essa condição da alfabetização no processo da pandemia? Então, o primeiro ano é como eu já disse, vou falar mais uma vez, como diz Magda Soares, toda criança gosta de aprender. E Magda Soares, eu tenho buscado muito, tenho bebido muito da fonte dela, porque ela é especialista em educação, em alfabetização, né? Ela estuda muito sobre alfabetização. E esse desafio dessa alfabetização à distância, nós temos que buscar estudos em quem entende de alfabetização e como avaliar essas crianças da alfabetização à distância. Ótimo. A gente está se estruturando, é como você disse, estamos começando, né? Estamos aprendendo com essa situação. As crianças de alfabetização têm que ser um trabalho bem individualizado, bem efetivo. A gente pegar o nome da criança, acompanhar como está a atividade, procurar o posicionamento da família e procurar dinâmicas de aprendizagem para estar em contato tecnológico com essa criança de maneira individual. Né? É bem desafiador o momento, Cláudia. Sim. E para a alfabetização é muito sensível, é muito sensível. Primeiro que mexe com a ansiedade das crianças, né? Ela está com toda a energia concentrada, brincando muito pouco. Sim. E a gente sabe que os 6 anos é aquela adolescência da infância, né? Sim. Você melhor do que eu para explicar. Pensei aqui agora, né, Gel? É um momento de mudança da criança, dessa coisa do ciclo. Ela sai da educação infantil, ela vai ter mais horas de estudo, ela não está mais brincando, e de repente a pandemia traz tudo isso. Se a gente interrompe, vai dar tilt na cabeça das crianças, com certeza. Eles sentem mais falta dos colegas, que isso é fato, eles sentem falta porque eles estão motivados na busca, né, do processo de leitura e escrita, mas ele também tem muito desejo da interação com aquele colega. Sim. Então, nós temos que fazer tudo muito suave, muito leve, né? Os pais estão ansiosos para que eles comecem a ler. A gente vai ter que fazer essa leitura acontecer. Sim. Até junho, agora o que é que a gente precisa, como eu já disse antes, da participação efetiva das famílias com uma rotina. Sim. Se não existir essa rotina, aí vamos ficar de braços cruzados, dizendo que o ano foi invalidado. Sim. Nós é que vamos invalidar esse ano, sim, né? Sim, eu acho que sim. Nós estamos buscando... Perfeito, Angélica. Nós é que vamos validar esse ano. Perfeito. É importante, toda hora eu falo, gente, nós somos brasileiros, nós temos que nos dar as mãos. Aqui embaixo, a gente tem que estar unido. Nós é que vamos validar esse processo. Perfeito, adorei. Nós é que vamos validar. Essa coisa da terapia. Gente, nós, adorei, Angélica, é que vamos validar esse processo. Perfeito. Com certeza. Nós vamos buscar medidas e eu peço ajuda todos na sua comunidade escolar. Sim. Ajudem a escola. Sim. Se tiver uma ideia, passe para a coordenação da escola, que ela vai ser avaliada juntamente com o setor diretivo da escola, e a partir daí nós vamos criando metas até tudo dar certo, como se tivéssemos presenciais. É difícil? É muito difícil. Eu estou sentindo falta do cheirinho dos meninos, do barulho, da troca. Claro que se eu estou, que sou adulta, sei conduzir a situação, imagine uma criança, né, que foi retirada do âmbito dela. Com certeza é muito mais difícil estar nesse processo. Não pensem que é mais fácil, porque não é. É muito, muito mais difícil. É muito mais complexo do que as pessoas podem imaginar, que é transformar, primeiro para a educação infantil, tudo isso que a gente está aqui nessa telinha, transformar em concreto, porque eles ainda estão nesse processo e precisam viver isso, e transformar essa passagem desse processo de concreto, de abstração, no processo da alfabetização. Então, tudo isso... Você quer saber mais, amiga?
Você quer saber mais? Com todo o meu comprometimento, que você sabe que eu tenho com a alfabetização, Sim. eu fui buscar assim, eu digo, meu Deus, eu sei que existe responsabilidade, mas nesses momentos, para os meninos do primeiro ano, o que é que nós podemos fazer de melhor? Aí eu encontrei na psicologia que tem um termo que, além da responsabilidade, existe a prática responsiva, Me não é tem só isso? um minuto. Viu? Eu fui buscar na psicologia que, além da responsabilidade, tem a prática responsiva, né? E que a prática responsiva são pessoas que ficam aliadas, né? Sim. Então, é o momento de se aliar totalmente, família, escola, para a gente garantir a alfabetização das crianças, né? E nessas pesquisas que eu disse a você que para ficar mais segura eu fiz, aí eu conversei até com você hoje, que, sem querer falar nesse processo de ditadura militar, lá na ditadura militar, Sim, você falou. houve aquele projeto Minerva, Sim. onde as pessoas foram alfabetizadas através do rádio, né? Agora, tem uma coisa aqui, que eu ouço muito e eu trago, mas quem vai falar hoje é você. A criança não quer fazer atividade. Fica olhando para a cara da telinha e não quer. Vamos falar sobre isso aí, para a gente ajudar essas mães a tá mudando isso aí, gente. Nada não quer fazer. Como é que você vê isso? A criança não quer fazer. Isso foi uma coisa que a mãe colocou logo no início e que eu anotei aqui. A criança não quer fazer atividade. Como é que a gente deve proceder? Olha, uma coisa eu já disse, né? A questão da rotina. Sim, né? fundamental. Que não seja essa rotina, não fez ontem, vamos fazer só quinta agora. Sim. Ela não vai aceitar. Essa coisa esporádica não vai dar certo. Sim. Como aquela criança que falta muito no processo de adaptação. Tem crianças na escola que o processo de adaptação dura o ano inteiro, porque ele falta muito. E não evolui. Se nesse processo homeschool, né? Como se diz homeschool, se ele está fazendo hoje, aí fica 3, 4 dias não tem contato, não vai ser interessante para a criança. Ela vai ter essa resistência. Sim. Se não criar essa rotina rítmica, não vamos ter sucesso. Se em casa o mediador... Essa Cintia, até farda veste, porque a hora de ver... Olha, é exatamente assim. Também acho. A farda, por quê? Olha, Cláudia, eu vou te dizer uma coisa, que se eu já estava forte para esse processo homeschool, agora eu estou muito mais. Sábado, quando eu acordei, uma mãe me fez um pedido, né? Porque, como eu digo, a escola e pais agora e famílias estão caminhando lado a lado, mais do sempre e agora mais do que nunca, né? No momento de pandemia, algumas mães têm meu telefone e eu deixo aberto que eu estou aqui para acolher todos e todas. Importante isso. Todas as idades, né? Então, a mãe disse, Angélica, eu queria te pedir uma coisa. Eu me emocionei sábado de manhã. Vai ser o aniversário do meu filho, eu não vou poder ter vocês. Eu queria que a professora gravasse um vídeo para eu mostrar, para alegrar o aniversário dele em casa. E gostaria que você também fizesse parte desse vídeo. Você gravasse também. Pode ser simples, um vídeo caseiro, quer dizer, olhe só, validando a nossa importância. Como eu, educadora, vou invalidar minha importância na vida dessa criança? Sim. Como é que eu vou sumir? Como é que eu vou sair? Como é que a escola sai de cena assim? Olha o que o está dizendo aqui. Sim, é importante. Eu paro porque eu gosto dessas coisas. Organizar o espaço tarefinha onde a criança saiba que ali é o momento de fazer. Fantástico. Faz parte da rotina. É isso? Ter o lugar, aquele lugar já separadinho, aquele momento de fazer o dever. Se quiser vestir a farda, a gente acha fantástico, acho muito importante isso. Eu tenho visto o caso de algumas mães que estão vestindo a roupa, eles pedem para vestir a roupa, né? Então, ter a rotina, esse lugar dele, olha, filho, e assim, criança gosta muito, quando a criança assiste um filme várias vezes, ela gosta porque ela já sabe o que vai acontecer, né? Sim. Então, a mesma coisa é a rotina. Ela sabendo que aquele momento durante o dia vai acontecer, ela já vai ficar esperando, ela já vai ficar feliz. Fantástico, com certeza. Então, olha, filho, tal hora, mamãe está trabalhando, titia, todo mundo, mas o seu horário vai ser de 2 às 2h30.
Pronto, Sim, gente. pois é. Se ele viu a pró, se emocionou, porque não estão meus colegas, é um momento de sentar e ressignificar e conversar com a criança. E se a mãe tiver a dificuldade por ser uma questão emocional um pouco específica, ela pede ajuda à coordenação e à professora. Nós estamos aqui para isso, mas essa rotina tem que ser construída. O ambiente dele estudar não é na cama, não é no sofá. Eu sempre, quando eu ligo as mães do primeiro ano, que a gente está fazendo videoaula, eu digo assim, já preparou o local, mãe, uma mesinha com os lápis e papel e os livros? Já, Pro Angélica, isso é essencial. Esse momento de estudo preservado é essencial. E A criança tem que ter. essa questão do vídeo também pode ser aberto para as próprias mães fazerem entre as crianças. Para que elas, Com inclusive, certeza. possam saber de que está todo mundo em casa. E eles poderem se encontrar. Hoje o WhatsApp está abrindo espaço para 8 pessoas se encontrarem. O Zoom, 40 minutos, é gratuito. Então, existe muita ferramenta que não precisa necessariamente ser gasto, que você pode trazer essas pessoas para se encontrarem, conversarem. Por que não? Eu tenho falado isso para as minhas mães e tenho aberto essa possibilidade e tem dado certo. As crianças têm gostado muito. Teve uma mãe que perguntou sobre as Você crianças... falou em alfabetização. Um outro ponto que preocupa muitas mães é a questão da consciência fonológica. Sim. Né? Então, como eu disse no início, a maioria das escolas, as videoaulas, né, foram muito assim, muito primárias, né? Mas a tendência está sendo enriquecer cada vez mais essas videoaulas de um modo geral. As Sim. escolas estão se empenhando muito, né? Os profissionais estão se empenhando muito. Então, muito mesmo. Palavra de ordem. É inventar. Né? Então, quanto mais as crianças forem se sentindo seguras, porque eu acredito que em todas as escolas esse processo desses 56 dias foi de revisão, Sim. né? E no processo de alfabetização cabe muito essa revisão. Nós estamos revisando todo o processo e de agora em diante, no processo de alfabetização, começa a desenvolver ainda mais essa consciência fonológica. Nós estamos tranquilizando as mães, porque primeiro a criança lê, depois a criança escreve. Mas o pai, como não é especialista, ele já quer que a criança leia e escreva. As angústias, as ansiedades. Então, aí começam já estão ansiosos pelo processo de pandemia e ainda ficam mais ansiosos pelas cobranças, né? Angélica, você acha que com tudo isso, as crianças que possam ir, então, para o segundo ano, o ano que vem, todo esse processo vai ser retomado de uma outra forma? É possível que isso aconteça, né? Olha, o nosso desejo é que tudo isso passe, né? No tempo de Deus, né? Sim. Vamos fé que passe no tempo de Deus para que a gente possa retornar. Sim. E avaliar cada criança individualmente, como já faz parte do nosso Sim. processo de alfabetização, Sim. de todas as escolas, isso é muito garantido, né? Sim. A alfabetização a gente não consegue trabalhar de uma maneira genérica. Não, né? As crianças de alfabetização, elas são olhadas de maneira peculiar. Uhum. E nós temos essa prática como educadores. Nós estamos fazendo aulas tanto para a inclusão individual. Sim. Tem crianças que as mães... né? Temos o nosso AE e temos também a questão das crianças que não desenvolveram tanto a consciência fonológica no grupo 5. Sim. A gente está dando um acompanhamento individualizado, estamos pedindo ajuda a essas mães, né? E de agora para frente eu acho que a coisa vai caminhar melhor, porque as mães já estão mais tranquilas, porque inicialmente ficou mais revolto. Né? Todo mundo querendo encontrar culpado, e o culpado só foi o bichinho lá, né? O Covid-19. O que eu acho é que a gente tem que fazer uma boa limonada, uma garapa forte, com vontade de beber desse limão que a gente está vivendo. A gente está aprendido muita coisa. Sobre essa questão, duas coisas que eu quero que você fale. Uma é sobre a questão multisseriado. Acho multisseriado ótimo, que interessante. Essa questão de você ter... eu tenho vivido isso com alguns alunos meus. Como é que você consegue fazer isso? Uma criança numa série, uma outra na educação infantil. Como fazer essa situação? E outra sobre essa questão das atividades. Que tipo de orientação você dá para aquela criança que não quer fazer de jeito nenhum?
O que a gente pode fazer? Eu queria que você dissesse, eu sempre tenho falado como fazer isso, mas como é que a gente pode orientar? Além da rotina, concordo com você, eu acho que é por aí, a questão de manutenção da rotina, trazer essa questão da escola de que ele não vai deixar de ir para a escola. Ontem eu falei que ninguém é torrão de açúcar para deixar de ir para a escola, tem que ir para a escola. Então, acho que essa questão, essa coisa que eu trago muito, que eu falo, sobre a questão da autoridade, de manter, não, gente, é momento de fazer, é o momento de respeitar esse momento, e ele tem que ser respeitado porque você está respeitando o seu próprio filho. Quando você diz, não, deixa para lá, você está desrespeitando esse papel que a Angélica está colocando aqui, que é importante, que é o que a gente está fazendo. Colocar esse sujeito nesse momento como ser social, embora estejam dentro de casa, como sujeito de estudo, um estudante. Que quem legaliza isso é pai e mãe. Então, não deixar para depois. Você pode até dizer, olha, tudo bem, a gente não vai fazer agora, mas daqui a pouco a gente vai fazer. E é por aí, gente. Não é abandonar essa ideia de não fazer, porque isso abre precedentes maiores para o retorno dessa escola, que, se Deus quiser, será em breve. E as multisseriadas, você daria alguma ideia para esse pessoal? Olha, Cláudia, essa questão do não querer fazer é muito sensível, né? Porque criança gosta de aprender. Eu reafirmo isso, criança gosta de aprender. Cada família é um núcleo. Eu acho que tem que procurar a equipe pedagógica da escola para trabalhar de maneira individual. Sim, é interessante isso. A gente tem que saber o que é que está acontecendo nesse núcleo familiar, né? Para ir em cima disso a gente fazer um trabalho. Isso não Eu é acho que isso é essencial. Eu acho que isso é essencial. Essa coisa de não dizer que não é férias, gente, é importante. Agora, na cabeça da criança, ela já tem montadinha na cabeça dela que estar em casa é férias. Então, a gente está passando por um período pandêmico que, na verdade, a gente precisa retomar esse processo com a criança, dizendo que esse momento que a gente está vivendo, que é a pandemia, não estamos de férias. Estamos todos em casa. Todos. Então, era uma criança que já gostava... Diga. Era uma criança que já gostava de fazer atividade. Sim, tem isso e deixou também. Isso a gente tem que saber todo um histórico, isso, né? Com certeza. A gente tem que saber todo um histórico, o que está acontecendo com essa criança. Para a gente poder... buscar a escola, eu acho importante, porque eu acho que nesse momento a escola dá esse respaldo, esse retorno e essa orientação. Eu acho importante essa busca. Gente, a palavra de ordem agora é acolher. Sim. A escola fechou os portões, mas não fechou o coração. Não, de jeito nenhum. O coração está aberto. O período que eu atendia na escola, eu estou atendendo em casa, por telefone. Até mais, né? Então, como todas as escolas devem abrir esse canal, Sim. né? Porque essas crianças, eu continuo fazendo parte delas, Sim. né? Então, se a criança não está querendo acompanhar, alguma coisa está acontecendo. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho com essa criança para ver se ela é uma criança que tinha a rotina dela de estudante e agora ela não quer mais. Sim. Será que essa pandemia chegou para ela? Como chegou? Qual foi a forma hipotética? O que é que está acontecendo com ela? Né? Então tem que se ver. Mas no mais... Ela fala que gostava mais da TV tem atraído, mas quem vai dar esse limite são vocês. Vocês mas têm que dar esse limite. Quanto a estabelecer limites, Sim. a rotina tem que ter o momento da TV, Exatamente. Até mesmo porque Sim. todas as escolas estão tendo o cuidado de fazer a videoaula, e se passa um vídeo, ele só é dentro do que está sendo mostrado de maneira cognitiva para a criança, contextualizado e totalmente pedagógico. Então, aquele momento vai ser pedagógico. E o momento para ele assistir a televisão dele tem que ser preservado. Sim. Ele vai assistir a televisão dele. Tem que existir o lazer. Vai ter que existir o lazer. Não vai deixar de existir lazer. Mas, assim, é interessante que ele seja preservado, às vezes até para o final de semana. De que não gastem brincadeira, porque até o prazer, gente, cansa. E se o prazer cansar, vocês vão fazer o quê? Fica difícil. Por isso a escola tem sido um grande coadjuvante para a passagem desse processo. Então, é muito importante de que as crianças que não queiram fazer, essa é uma boa pedida, achei fantástico. Procurem a escola, procurem a coordenadora, peçam apoio dessa escola, procurem de forma eu posso orientar o meu filho para isso, para vocês sentirem, inclusive, apoio na ação de vocês. Isso é bem importante. Porque é isso que a Angélica falou, fantástico. A escola fechou os portões, mas o coração da escola continua aberto, que são vocês.
É importante, assim, eu gosto muito de conceitos, Angélica. As pessoas precisam entender que instituição não é um prédio. A Não, instituição não é não, um não. prédio. A A escola é instituição viva. somos nós. Nós é que fazemos a instituição existir. Por isso que você falou, o portão está fechado e o coração está aberto, porque ela continua funcionando. Ela continua funcionando na casa de vocês, sim, mas ela continua funcionando do jeito que a gente pode hoje, porque isso não é uma opção da gente. Não é a gente que quer ver, fazer isso. Mas é importante que vocês entendam que a escola continua funcionando. Todas as escolas continuam funcionando. Se tem escola que decidiu não fazer isso, é uma coisa à parte. Mas a maioria das escolas que eu conheço abriram esse coração e estão funcionando dessa forma. Para que não se perca, porque eu já ouvi aqui, não se perca o conteúdo, a sequência pedagógica, o vínculo com o professor, a ideia de ser estudante, a ideia de estar estudando e aprendendo, porque tudo isso, gente, está sendo promovido e fomentado nesse processo de atendimento online. Então, a escola está em casa hoje, exatamente, e ela é passageira. Mas uma coisa ela não vai deixar as crianças fora do contexto que nós estamos vivendo, de viver as nossas vidas online. E uma coisa importante. E outra coisa. E é muito importante. Diga. As crianças estavam viciadas numa telinha, mas vocês estão vendo que elas não fazem isso de uma forma progressiva ou desenvolvimentista, que na hora que a gente está precisando, eles cansam também. Ó, atenção para isso. Muita atenção para essa questão do uso da tecnologia. Agora nós estamos usando ela de uma forma providencial e educativa. Mas você vê que as crianças cansam também. E o tempo mínimo. O tempo mínimo. Para não cansar. São vídeos de 10 minutos. Já está começando a sair, nós estamos terminando. Já estão começando a sair algumas normativas para o uso da tecnologia e da aula online, não é isso? Eu quero dizer uma coisa. Diga. O grande compromisso agora é uma maneira de acompanharmos o que está sendo trabalhado. Sim, né? Sim. Acho que todas as escolas já estão se instrumentalizando com essas pesquisas. Eu tenho pesquisado muito. E, como eu disse a você, o grande desafio da escola é continuar, mesmo à distância, olhando cada criança como única. Avaliar cada criança. Sim. Como eu deixei João no grupo 5 e como ele deve estar agora no primeiro ano. Então, eu tenho que me preocupar, conversar com o professor e entrar em contato com estas famílias. Sim. Mas eu preciso ter o acompanhamento dessa família. Eu não posso ouvir dessa família que o ano já está perdido. Não. Isso não. A gente tem que estar dando continuidade com essas crianças, independente do que possa vir a acontecer e de quando vamos voltar. E, assim, acompanhar as conquistas é garantir aprendizado. Esse vai ser o processo de avaliação. Garantir aprendizado. Eu vou me despedir e vou deixar para você fechar a live. Eu quero dizer para você, Angélica, e para todo mundo, de que o Pé de Galinha Não Mata Pinto, que é o canal no YouTube que está fazendo essas lives com Cláudia Pedral, está de acordo com você e está aqui dizendo isso todos os dias, da importância da escola dentro da vida de todo mundo, da importância de todo o trabalho que está sendo feito com as crianças e da necessidade da continuidade desse trabalho. Então, assim, a gente vai estar junto, vai estar falando sobre isso, trazendo novas situações, vamos fazer novas lives. Eu não sei quando nós vamos sair disso, mas enquanto a gente puder estar junto dessa forma, estaremos. E vou deixar para você fechar essa live. Eu vou deixar que você agora passe essa informação, uma mensagem para todas essas pessoas, que eu acho que essas pessoas precisam ouvir isso de uma pedagoga. Obrigada pela confiança. Olha, eu acho que o momento é, como eu já disse, escola e família caminhando juntos, né? Em prol desse ser humano que foi essa criança que foi confiada às escolas, né? Eu acho que os pais devem confiar na escola que eles escolheram para os filhos deles. Sim. Isso vai ser essencial, essa confiança. E vamos viver juntos esse momento, vamos aprender juntos. E uma coisa, agradeço ao Pé de Galinha, no Mata Pinto, né, pelo espaço. Eu acho que temos que caminhar juntos, né? Isso é muito importante, dar informação aos pais de um modo geral. E eu digo,
vou continuar dizendo, confie na escola, né? A partir do momento que você fez essa aquisição, é uma relação de confiança e de amor, porque a pedagogia, ela caminha junto com o amor. Então, nós estamos pensando em todas as crianças. E uma coisa é fato, todos nós vamos sair melhores dessa situação. Com certeza. Com certeza. Eu queria agradecer também a todas as pessoas que participaram. Foi uma live bastante participativa, graças a Deus. Mas eu só tenho muito a lhe agradecer. Eu sabia que você ia trazer essa informação, que você tem toda essa bagagem, que você ia trazer. Isso que eu estou ouvindo aqui. Esse agradecimento, essa forma como as pessoas estão ali botando, dizendo a você que muita coisa foi esclarecida, que as coisas que podem não estar certas, podem estar, na verdade, erradas, podem estar certas. Você trouxe acalento para essas pessoas. Obrigada, e eu sabia que essa live ia ser um sucesso. Gente, muito obrigada. Obrigada, Fernanda, beijos, a gente vai continuar trabalhando. Essa semana tem mais. Até o final de maio, gente, a gente ainda vai ter pelo menos umas 6 a 8 lives que eu vou trazer muita gente para falar aqui. Tá certo? Gente, brigadão. Obrigada, gente. Beijo para todos. Obrigada. De todos Obrigada. vocês que eu vi aqui, morrendo de saudade, gente. Eu acho que quando eu ver todo mundo, acho que eu vou abraçar todo mundo de vez, porque a vontade de abraçar tá muito grande. Eu não sei como é que vai ser, não, viu? Gente, beijo para todos. A gente vai ter que ter cuidado quando sair para a gente não ficar louca. E agradecer a escola, a nova geração que esteve aqui na presença de Vanessa, com outras pessoas também. Gente, vocês são top, adorei vocês. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, viu, gente? Tchau e até a próxima. Essa semana tem mais. Beijão, Gel. Amei você. Tchau, obrigada. Muito obrigada. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.